começando mais uma live. Hoje, dia 18, às 18h18, nós vamos estar na companhia da Master Coach Silvia Regina. Estaremos falando um pouquinho sobre reprogramar a mente e emagrecer levemente e naturalmente, né? É um prazer imenso estar com vocês aqui hoje. Peço neste momento, né, que compartilhem essa live com quem você estiver vendo a necessidade da pessoa receber este conteúdo. Você que estiver assistindo, que esteja assistindo gravado, será um prazer levar esse conhecimento a mais pessoas. E a gente que está aqui ao vivo, né, vamos compartilhar com os nossos contatos para que mais pessoas possam receber essa live e poder participar ao vivo aqui com a gente. É um prazer imenso estar com todos vocês mesmo. E na companhia hoje da Master Silvia Regina. Esse tema de reprograme a mente e emagreça naturalmente, gente, ele é a minha vida, tá? Nós vamos falar um pouquinho do que é o meu processo, como eu estou emagrecendo neste um pouco mais de um ano que eu estou nele. E a Silvia, ela é colega de trabalho e trabalha com isso também. Ela vai dar depoimento de como ela trabalha a reprogramação da mente dos coaches e já vê resultados nessas pessoas, né? A gente vai falar um pouquinho como que esses resultados eles são definitivos. É um emagrecimento definitivo. A pessoa, ela aprende realmente a ter essa relação, né, com o emagrecimento de forma natural e por isso é um emagrecimento que acaba sendo definitivo. Vai ser muito bom o nosso bate-papo de hoje. Oi, Silvia, já vou te chamar aqui. Luísa, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu peço, gente, que encaminhem seus contatos para que mais pessoas possam estar recebendo também essa live, recebendo também este conhecimento. E a Silvia está entrando. Boa noite, Silvia. Não conseguiu? Vou chamar você de novo, só um minutinho. Vou te convidar aí, é só você aceitar. E a reprogramação mental, gente, é isso, né? Ela ajuda a gente a transformar a nossa vida. De novo, Silvia. Mandei o convite. Vamos lá, vai dar tudo certo. Ela não tá conseguindo entrar, gente. Vamos ver o que pode estar acontecendo. Ô, Silvia, sai e entra novamente, que aí você faz o pedido e eu te aceito. Vamos ver se assim entra, tá bom? Só você sair e entrar novamente na live. Sério? Tá dando um probleminha aí? Mas a gente não desiste. Você sai e entra novamente e a gente vê como é que fica, tá bom? Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho, gente. A Silvia, ela é Master Coach formada juntamente comigo, na mesma época que nós formamos, e nós estamos trabalhando com outras pessoas com relação ao emagrecimento. A Silvia, ela é uma atleta, então ela nunca precisou passar pelo processo de emagrecimento, porque ela sempre teve essa mente, essa mentalidade de uma pessoa magra, né? E devido a ser uma atleta, ela tem esse auxílio, ela tem esse apoio, né? Oi, Silvia, não falei que a gente não desiste? Somos indesistíveis, pois é. Ah, com certeza. E eu estava falando um pouquinho sobre você, te apresentando, e aí você pode tomar a palavra agora, tá? Você já me apresentou aí, né? Boa noite, primeiramente. Boa noite, Isabel. Boa noite a todos. Eu tô assim, muito grata, né? Te agradeço por estar participando aqui. Tá ok minha voz? Vocês estão me ouvindo normalmente? Está sim, está Então tá sim. ok.
Então tá ok. E será um prazer a gente poder estar juntas aqui hoje. Então, conta um pouquinho pra gente como você se tornou coach e master coach. Então, é aquela busca, né, que a gente sempre tá, né, da nossa melhor versão. E aí, há um pouco mais de um ano atrás, né, conheci o Edson e, bom, e aí, né, comecei a acompanhar, e aí fiz o processo de coaching, depois de master coaching, e tô aqui agora, né, É uma abertura de mente, né? primeiramente primeiro a gente se transforma, né? E quando a gente faz essa transformação, a gente quer compartilhar isso com outras pessoas, né? A gente quer poder fazer com que outras pessoas tenham isso que a gente tem, né? Essa abertura de mindset, esse trabalho com a PNL que é fantástico, né? Que ajuda tanto a gente. E como Sim. ajuda no processo de emagrecimento, inclusive, né? Com certeza. Eu estava falando com o pessoal que você não precisou passar por um processo de emagrecimento, como o meu caso, né? Foi esse. Eu vim para a questão do coach devido à minha situação de estar obesa. Eu conheci o programa de reprogramação da mente para o emagrecimento, e por conta desse programa é que eu resolvi me tornar coaching para ajudar outras pessoas. No seu caso, não foi o emagrecimento que te trouxe para o coaching, mas Não, você tem trabalhado com outras pessoas, né? sim, sim. O meu caso, né, por exemplo, eu era uma criança gordinha. Até os meus 10 anos eu era uma criança gordinha. É, e, e meus irmãos, nós somos em quatro, né? Inclusive o meu irmão, ele era super magro, a gente chamava ele de magrelo. Ele era super magro. E hoje ele tem problemas de diabetes, ele obeso, entendeu? Então, minha irmã também, minha outra irmã que faleceu também era. E eu, aí depois, fui emagrecendo, eu que era gordinha, né? Mas uma questão assim de porque eu, como sempre fui esportista, então eu já tinha uma mentalidade magra, porque eu já tinha essa educação alimentar devido à convivência com o esporte e tudo mais, né? E como muito bem, né? E aí eu descobri que porque a maneira como a gente trabalha é justamente fazer com que as pessoas pensem magro, né? É saber comer, né? Saber ter uma Exatamente. reeducação alimentar e uma reeducação mental, principalmente, né? E E isso que é muito essa importante. situação a gente vai desmistificar aqui essa questão, né, de que é restrito, não pode comer determinadas coisas, não é isso? Porque você é Exatamente. magra e come de tudo, não é? Sim, inclusive amo chocolate, que você já sabe. Ó, gente, quem quiser me deixar feliz, me dá um chocolatinho. Adoro. Mas é aquilo, né, gente? Não se limita a comer. Por exemplo, eu tenho uma cliente que está fazendo emagrecimento comendo o pãozinho dela, que ela ama o pãozinho. Não é deixar de comer, é saber comer, como comer, quando comer, né? Não é sofrer. Não existe dieta, porque a dieta faz engordar. O medo de engordar faz engordar, né? Ah, a gente ia chegar nesse detalhe do porquê que a pessoa está gorda, né? Porque a gente sabe que ela é uma fase. Agora que a gente descobriu a reprogramação mental, a reprogramação alimentar, aprender a comer, aprender a ter essa relação com a É, comida, a gente pode falar que a pessoa ela só está numa fase, né? e E você acha que tem algumas características que deixa a pessoa nessa fase? Você acredita então, nisso? sim,
Porque tem várias coisas, né? A pessoa não está gorda porque ela quer, mas então tem muitas crenças limitantes, né? E a pessoa nem sabe disso. Por exemplo, quando eu comecei a emagrecer, a minha avó, eu ia passar as férias na casa dela, ela me achava horrível, porque o bonito que sempre me disseram que desde criança é que ser gordo é bonito, ser magra é feio, e que ser gorda, para você mostrar que você tem saúde, tem que ser gorda, porque magro é sinal de que está doente, não é? É assim. Minha avó ficava me Eu tinha essa crença também, foi uma das primeiras que eu precisei quebrar. minha avó vivia me socando comida, porque, né? E, e minha mãe, olha, eu não sei aqui vocês, mas a minha mãe já fez aquele ovo de pata com, gente, com Biotônico biotônico. Fontoura. Aquilo, meu Deus, se me engordar também, né? Ô, Silvia, meu pai, ele comprava, teve uma live que eu até comentei isso, meu pai comprava aqueles, como é que eu posso dizer, aquelas ração, tipo uma ração, era um comprimido desse tamanho assim, olha, de suplementação, ele tinha um cheiro horrível e era para abrir o apetite, tipo assim, a gente estava sem fome, vamos estimular eles terem apetite para comer. Porque é o cheinho, é o gordo, é aquela É, pessoa que mostra que tá com força, que tá saudável. E olha que eu não sou, né? A minha época, eu tô nos meus 40 anos. Então é nessa faixa. Quem tá entre os 35 e 45 anos deve ter vivido muito isso, né? De ter que aguentar essas induções da família, de sim, achar que era o comer, né? Se você não tivesse comendo, não estava bom. exato. E quando a gente chegava na casa dos outros, era oferecido pra gente de um tudo, toda hora. Toda hora tinha alguém oferecendo alguma coisa. Porque a hospitalidade era fazer a pessoa comer, né? Sim, sim, Isso eu acho que é de várias regiões do Brasil, mas em Minas, a muito. recepção do povo era na cozinha. É, Até hoje, a concepção é de que você recebe bem uma pessoa na sua cozinha, exato, entende? Então, são exato. crenças e hábitos que a gente acaba trazendo da nossa infância, a gente acaba trazendo, né, para a nossa vida adulta, não é Exato, isso? exatamente. Isso é muito importante, a gente está quebrando essas crenças, gente. Elas estão relacionadas a alguma ideia de que a gente acredita, tá? Então são fáceis de serem identificadas, porque acaba que elas estão na nossa rotina. São pensamentos que a gente coloca como verdades, a gente acaba transformando como verdades, igual a Silvia falou na época, o gordo que era bonito. Ser magro parecia que estava doente, parecia que não estava saudável. Então são crenças que veio daquela época e que muitas pessoas sofrem para emagrecer porque o corpo não aceita. Tipo assim, E ele tem a, recebeu a vida inteira o estímulo de que gordo que é bonito. E aí você começa a emagrecer, o seu corpo fala assim, opa, peraí, mas agora eu tô ficando feia. Eu não quero ficar parecendo que eu tô doente. E aí a exatamente. crença, ela barra o seu emagrecimento. Aí que eu ia E às chegar. vezes, sim, Porque, pode falar. não, pode continuar, é por isso daí, porque aí que ia falar dos tipos de, né, por que a pessoa tá gorda, e que o corpo, né, que o corpo, ele entende que tá alguma coisa errada, né, porque a pessoa acredita que, principalmente quem faz muita dieta, então, o corpo, ele sai o metabolismo muda completamente. Então, a pessoa que vive entrando em dieta e emagrece, volta a engordar, por quê? Porque o corpo entende que aquilo está errado e ela
assim, destrói completamente o metabolismo dela. Então, o corpo não entende o que é aquilo, então virou uma bagunça. Então ele quer pegar de volta. Não, tá errado, eu preciso disso aqui, né? Então tem pessoas Sim, que estão constantemente emagrecem e engordam, às vezes até mais do que tinha emagrecido, né? Porque fazem essas dietas. As dietas até funcionam, todas as dietas funcionam, mas a mente é a principal. Então, se ela não sim. reprogramar a mente, se não souber, né? Porque tem que manter, para ela manter, ela não vai viver em dieta. Ela vai ter que se reprogramar mentalmente, ter que saber reeducar a sua alimentação de uma forma correta, né? E saber que o alimento é bom, o alimento não é mau, não é o alimento O que está alimento fazendo ele ela é nosso engordar. aliado, né? Então, Exato. Silvia, você chegou num ponto que eu gostaria de dar um depoimento da minha vida, né? Quando você falou da questão da pessoa que engorda e emagrece, emagrece, engorda e fica naquele efeito tipo sanfona, né? Que o pessoal fala Sim, muito. é. A minha vida foi assim. Eu sempre fui uma criança cheinha, justamente porque era a moda na época, falava que filho saudável era aquele filho que era, né, acima do peso, não podia mostrar os ossos. Era assim a concepção. Então era uma Sim. crença inserida familiarmente e que acabou passando para mim, né? Porque eu comecei a aceitar isso. E aí, na minha juventude, eu emagreci bastante, porque eu comecei a praticar esporte. Eu era jogadora, eu era goleira de handball, e aí tinha os treinos, tinha muita movimentação e tal. E devido a um acidente no campo, né, na quadra, eu tive que me afastar. E aí eu comecei a não ter mais aquele estímulo para continuar a atividade física. E eu tinha uma mentalidade de sedentária, porque eu fazia o esporte porque era obrigada praticamente. Porque eu tinha que fazer um dos esportes que a escola oferecia. E devido Sim. ao acidente, eu acabei unindo o útil ao agradável. Tipo assim, entrei na minha zona de conforto e com isso fui adquirindo peso, fui adquirindo peso, fui adquirindo peso. E quando eu casei, eu já estava acima do meu peso. E aí veio a questão mesmo de querer emagrecer por conta de saúde, mas aí você entra em algumas questões, às vezes não muito inteligentes, né? Igual nutricionistas e endócrinos que têm o costume de ajudar o emagrecimento com remédio. E eu, infelizmente, eu caí nessa conversa, emagreci muito rápido, mas também quando parei o medicamento, engordei muito rápido e dobrei o peso. É o que E a minha acontece. história de engordar, ela está inserida nisso até chegar a 106 quilos. Aí vocês imaginam uma pessoa com 1,54 de altura, porque eu sou baixinha, eu não sou uma pessoa alta, eu sou abaixo da média, né? Porque a média é 1,60. Nós estamos perto, eu tenho Alcanço, 1,56. eu tenho 1,54. E assim, a média é 1,60. Se você for olhar, eu estou abaixo da média. Então, chegar a 106 quilos com 1,54 de altura, eu estava muito acima do peso, muito mesmo. E já estava, tipo assim, já tinha tentado de tudo, esse engodo, isso mesmo, é um engodo, Malena. A gente acaba, às vezes até mesmo por desespero, porque você viu que você engordou, às vezes você não percebe o engordar devido, igual no meu caso, eu usava muita roupa larga e muita leg, era o meu costume. Então, a mesma pessoa que tá no M, ela tá no GG, na leg, na roupa larga, né? E assim Então, você vai se enganando, né? é Você vai se enganando. do que aquela
igual o pessoal fica brincando, as próprias pessoas que estão gordas brincam. Ah, vou fazer gordice, né? Aí, ao invés de falar assim, eu vou caber naquela roupa, então não, vai afrouxando a roupa, vai, né? E vai dando desculpas, né? Como tem aquelas pessoas que dizem, mas é genético, porque fulano era, porque ciclano era, mas não é assim que funciona, né? Porque nem todo mundo era gordo, não nasceu gordo. Entendeu? Então a pessoa põe aquilo, não, mas não tem jeito, porque eu sou assim, né? Então a pessoa mesmo coloca aquilo na cabeça dela, de que ela é assim, e ninguém é assim, ela está gorda, né? Então tem desculpas, mas eu já comi isso aqui mesmo, eu vou comer mais aquilo. Já pus o pé na jaca mesmo, né? E aquelas É outra coisas. crença, né? Sabotadora ainda essa. Aí vai comer alguma coisa, porque que é o sorvete? Eu vou fazer gordice. Né? Não é o sorvete que vai engordar. Ela já está comendo o negócio pensando já que vai engordar. Né? Exatamente. Ela já tem essa crença de que a comida vai engordar ela, né? Exato. Eu falo que hoje eu estou emagrecendo, eu como a minha pipoca, eu amo pipoca com manteiga. Eu não deixei de comer minha pipoca com manteiga. De vez em quando tem a questão do sorvete, eu faço sorvete caseiro para minha família aqui, porque eles têm problema com lactose, então eu acabo fazendo o sorvete caseiro para eles, porque tem um processo para tirar a lactose e tal, mas não deixa de ser sorvete, né? Sim. E tem o dia que eu tomo minha tacinha de sorvete, mas essa questão é o quê? Quebrar crença. Quebrar essas crenças, né? E quebrar essas ideias de modo que o processo de emagrecimento ele passa a ser um processo sem sofrimento. Porque o que eu falo? A minha história foi de muito sofrimento para emagrecer. Eu ficava, às vezes, restringindo tudo que eu gostava para conseguir eliminar 2 quilos. E aí, quando tinha a oportunidade de comer aquilo, eu enfiava o pé na jaca, igual você falou aí. Eu já comi uma tacinha de sorvete, vou comer mais uma, vou comer mais uma, vou aproveitar que hoje eu me dei essa liberdade. E é esse o problema, né? Quando você se priva muito, é a mesma coisa de você esperar ter muita fome para comer. Você Exatamente. vai comendo além da sua conta. Tudo isso é o que a Exatamente. gente aprende aí no método, né? É saber quando comer, identificar os tipos de fome, né? Quando você está com fome, mesmo que teu corpo necessita de nutrientes, ou quando é uma fome social, porque você está vendo outras pessoas comer, vai fazer companhia, ou porque é uma fome habitual, porque você está acostumado a passar naquela lanchonete e comer, né? Então, Ou é a pior de todas, que é a emocional. emocional, né? Então, para poder suprir alguma coisa, né? Então, Eu isso. sofria, sabe de quais dessas? Eu sofria da fome emocional, que era o meu auge. Até mesmo porque aquela questão, né? Você tem que comer porque você não tá bonita ou porque você precisa ficar saudável. Então a gente acabava sendo instigado a comer por conta de um emocional, né? Sim. E outra coisa, a questão mesmo do habitual e do social. O social, gente, às vezes você acabou de comer na sua casa, você acabou de comer. Aí você desceu e encontrou com uns colegas que estão indo para um barzinho. Você não tá com fome, mas aí eles chegaram ali e pediram uma porção. Quando você assusta, você tá comendo a porção. Você tá comendo junto, né? Exato. E essa questão, a Linda falou que todas são emocionais. Todas as fomes, elas têm um cunho emocional. A questão mesmo é do momento que elas acontecem. A emocional é a pior de todas. Quando você, às vezes, igual no meu caso, eu era uma pessoa totalmente compulsiva. Então eu usava comer das minhas emoções. Eu usava as minhas emoções para comer, né? A gente só diferencia em emocional, social, habitual e, né, a fome verdadeira,
Porque é o momento que você usa para comer ela ali. Por que que é habitual, às vezes, ela é uma fome emocional também? Porque você cria o hábito de comer naquele momento. Eu sou professora, eu sou supervisora. Tem o momento do recreio na escola, entra todo mundo para ali para comer. E às vezes a pessoa não tá com fome e vai comer. Mas é Isso é um porque se hábito. socializa ali também, né? Ah, eu vou estar junto para me socializar, né? Para ser, até mesmo para ser inclusa ali né? No conjunto com o pessoal ali todo, né? Tem tudo isso também, né? Até Isso. para fazer mais contato. Então, isso também, então é de certa forma também emocional, mas é para você se sentir incluída, né? E fazer parte ali daquele, né? De todo aquele processo ali. Medo de ser chata, Malena. Muitas pessoas comem em momentos que não estão Verdade. com fome para ser sociável e tá com medo de passar por chata. A Linda colocou aqui, nós fizemos uma live há um tempo atrás com o título Qual buraco que você tampa com a comida, né? Qual buraco da sua vida que você completa com a comida? Justamente porque a gente estava falando sobre a questão da compulsão alimentar nessa live. Eu não quero ser Como chata, você eu quero falou, né? ser social, Por exemplo, como você né? falou, mineiro é muito assim, acolhedor para comer. Eu também fui criada no interior, e é assim, a gente aprendeu que é feio, é falta de educação recusar. Uma pessoa te oferece uma comida, alguma coisa. Eu aprendi que é falta de educação. A gente aprendeu isso. Mas hoje a gente tem que aprender a dizer não, né? Porque as pessoas. Você falou do dizer não, eu morro de rir, porque agora, depois que eu aprendi, né, a controlar esses momentos sociáveis que acontecem na vida da gente, né? E o horário do recreio, igual a Malena colocou ali agora, ele é sagrado mesmo. No momento da manhã, eu às vezes até compartilho com os meus colegas que eu tô de professora, eu vou para ali, é 15 minutinhos, dar uma descansada na cabeça, eu acabo comendo, porque eu fui para a escola sem comer nada. Eu tô fazendo isso comigo. Eu estou deixando para comer naquele momento de socialização, né? Mas no momento da tarde, eu acabei de almoçar meio-dia e meio, o recreio é 2h30. Eu ainda não tô com fome. Então, o que eu tenho feito com as meninas da tarde? Eu dou um oi e falo com elas. No finalzinho eu volto aqui para conversar com vocês. Eu não deixo de socializar, eu deixo o horário delas de recreio ser sagrado para elas e aí assim eu evito, né, para não passar como chata de não querer comer às vezes as quitutes que elas levam para comer na hora do recreio, né? Então assim, a gente acaba aprendendo como fazer. Justamente porque a gente começa a pensar como magro, a gente começa a ter pensamentos de uma pessoa magra. Não é assim, Silvia? Que o magro, Sim. igual você falou, você é atleta, você nem come pouco, né, por ser atleta. Não, então, inclusive Mas eu tenho que me alimentar bem, né? Mas assim, uhum, eu sei quando, por exemplo, de manhã, eu falo que eu tenho uma ursa interior, né? Que eu acordo assim, eu faço aquele café da manhã. E sabendo que a energia que eu vou gastar, o que eu preciso comer, né? Então, por exemplo, se é um dia que eu vou sair, que eu estou em casa e que eu já vou sair para pedalar ou para dar minha corrida na praia, fazer meus treinos, eu sei que eu vou precisar de mais carboidrato, eu sei que eu vou precisar, né, de muito mais energia do que, por exemplo, num dia normal que eu saio de casa para ir trabalhar na escola, que parte do meu tempo eu fico sentada e tudo mais, né? Então a gente tem que ter sim, esse equilíbrio. com certeza. E mesmo a gente sendo, igual no meu caso, eu sou uma pessoa mineira, tem essa questão de ser sagrado a comida para socializar. A gente vai mudando essa mentalidade, a gente vai transformando essas crenças, né? Porque são crenças habituais. E aí a gente consegue chegar nesse pensar magro,
eu saber que eu posso socializar sem estar comendo, eu vou estar ali conversando com as pessoas, né? E uma coisa que eu aprendi muito com esse processo de reprogramação, que a gente chama, inclusive, de reprogramação alimentar, é a questão de aprender a conciliar e a combinar os alimentos, né? Igual você falou no início, que você está com uma cliente fazendo o processo e comendo o pãozinho dela de todo dia. E está emagrecendo. Tem que saber como comer, quando comer, e aí é isso que eu quero ouvir aí de você, que é muito importante saber combinar os alimentos, né? A combinação alimentar, ela é fundamental, porque a gente sabe que um carboidrato simples, ele puro, se você não fizer o gasto imediato dele, ele vai virar gordura. Ele vai ser acumulado no seu organismo como energia, que o nosso corpo, ele tem esse costume de armazenar energia, porque nós viemos de uma época que a gente precisava ter uma energia armazenada, né? A nossa história corporal é de armazenamento, porque a gente não sabia quando que a gente ia comer de novo. Só que nós evoluímos e o nosso corpo ainda está com essa memória de reserva. Então, se você come um carboidrato simples e puro, ele rapidamente vai virar açúcar no seu sangue. E se você não fizer uma queima imediata dessa caloria, o corpo vai armazená-lo como gordura e vai levar para suas células adiposas, e aí fica mais difícil de você fazer a queima depois. E quanto mais carboidrato puro a gente come, mais fome a gente tem. Justamente porque ele queima muito rápido. Então a gente tem que aprender a colocar junto com esse carboidrato uma proteína e uma fibra. Por quê? Ele vai virar um macronutriente. Você precisa do carboidrato, você precisa da proteína e você precisa da fibra. E quando você junta os três, o seu corpo ele vai demandar um tempo maior e inclusive gastar caloria armazenada para quebrar essa macroproteína. Então, você está comendo bem, você está se nutrindo mais e, ao mesmo tempo, gastando caloria que está acumulada. Então, a gente sabendo fazer essas combinações, a gente sabendo conciliar os alimentos na hora certa, né? Você vai proporcionar ajuda para o seu processo de emagrecimento. Então eu falo assim, eu aprendi muito nesse tempo, né, que você reprograma a mente, gente, e você aprende como lidar com a comida. A comida é sua aliada, a comida não é sua inimiga. E quando você toma essa consciência, aí você vai pesquisar. Mas por que eu estou comendo e estou engordando? Se eu estou fazendo tudo o que eu deveria fazer? Aí a pessoa começa a analisar. Eu no início, eu fui, mesmo eu tendo a consciência alimentar, né, que eu precisava ter ali, eu restringi muito a minha alimentação. Por anos e anos de dieta, era essa crença que eu precisava quebrar na minha vida. E eu ainda não tinha quebrado. Eu ressignifiquei minha mente, eu trabalhei minha reprogramação mental, mas o meu hábito de reduzir na alimentação tinha ficado, porque era uma crença que eu não tinha mudado ainda. Quando eu entendi que o alimento é meu aliado e que a base da minha alimentação é que iria proporcionar o meu emagrecimento começou a fluir. Começou a fluir porque eu estava nutrindo mais o meu corpo. Essa nutrição, ela é essencial. Uma coisa que eu descobri, Silvia, que eu acho assim, que é excepcional as pessoas saberem. Carboidrato é a fonte primordial para o nosso cérebro. Sim. Você sabia? Que para a questão da memória, e as pessoas vão restringindo justamente no carboidrato. E aí colocam o carboidrato como vilão, só que não, né? Então... Não é. É falta de conhecimento, porque a maioria pensa assim, né? Eu já pensei assim também, né? E sei que não é. Então é muito importante. Exatamente. Sim. O nosso corpo, ele precisa de todos os componentes alimentares. Todos eles têm a sua função. Carboidrato tem sua função,
A gordura tem a sua função, o açúcar tem a função dele, a fibra, a proteína, tudo tem a função. Mas a gente precisa inserir isso no nosso corpo proporcionalmente. Então a gente não pode inserir em excessos. O excesso faz a gente engordar, porque dá sobra. E se dá sobra, o corpo armazena. Exato. Né? Então a gente fala muito da questão de você poder comer de tudo, mas não tudo. Dá para entender essa frase? Você pode comer de tudo, mas não tudo. Por exemplo, fiz uma bandeja de brigadeiro. Eu sou proibida de comer brigadeiro? Não. Mas eu não vou comer a bandeja do brigadeiro. Pois é. Então é isso. É essa visão que a gente tem que ter. Comer, né? Oi? Aquele negócio de fazer ali o brigadeiro na panela mesmo, já ir comendo, né? Aí... Exatamente. Complicado. O nosso, né, professor do curso, que a Silvia até falou, o Edson, a gente é formandas do Edson Burger, né? E ele fala que ele emagreceu comendo feijoada, comendo pizza, comendo... E foi mesmo, gente. Você não é proibido de comer nada. Você não é proibido de comer nada. Mas quando você toma consciência alimentar, o que é ter a consciência alimentar? É você fazer o conjunto. Você vai fazer o conjunto. Ah, tá. Exato. Eu tenho um aniversário para ir no sábado, por exemplo, que geralmente festa de aniversário é final de semana, né? Sim. Eu quero poder me socializar com as pessoas desse aniversário sem passar por chata. Que é uma crença que às vezes a pessoa tem, eu não vou deixar de comer para mim não ficar sendo a chata da Ou festa. então assim, então, eu não vou na festa porque daí eu não vou poder comer, né? Também. E não é então assim o que a gente faz? A gente programa durante a semana. Olha, eu tenho esse sábado um aniversário. Então, se a gente trabalha com déficit calórico, que é o que faz a queima acontecer quando você não põe a caloria para o corpo queimar o que já tem, né? Isso é o déficit calórico. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou reduzir um pouco mais durante a semana, né? Para me poder ir na festa tranquila, com a consciência tranquila, sem culpa, sem remorso, sem nada. E aí eu vou nessa festa. Mas eu preciso comer a festa inteira? Eu preciso, Silvia, comer a festa inteira? Aí também é onde que tem, aí onde que entra o limite, você saber, né, até onde você pode ir, é o pensar magro, né? Isso, trabalhar a saciedade. Exatamente, saber o momento de parar, né? Exatamente. Né? É isso que é mais importante. Então, essa consciência alimentar, essa reprogramação mental, que a gente acaba trabalhando isso nos nossos coaches, né? Eu trabalho por ter vivenciado o processo de emagrecimento e sei que dá certo. E a Silvia, ela trabalha porque ela conhece o processo e sabe que ele dá certo. Então, quando a gente trabalha isso, muitas vezes a gente precisa fazer com que o coach, o cliente, entenda que ele precisa mudar esses hábitos, ele precisa mudar essas verdades que elas vão aparecendo na vida dele. Né? Essa reprogramação com a PNL, com o passar do tempo, isso que é legal, né? Porque isso vai ficando natural, né? Você vai tendo esses hábitos, né? E faz parte da tua vida, como você saber o momento da saciedade, né? E para tudo isso existe a orientação, a programação neurolinguística, né? Que vai ajudar todo nesse processo. Exatamente. E aí, gente, a gente vai fazer um exercício aqui rapidinho com vocês. Primeiro, a gente quer que vocês pensem e identifiquem uma crença. A gente já falou algumas aqui, mas eu tenho certeza que vocês têm alguma crença e se quiser pode compartilhando aqui com a gente essas crenças, tá? Então você vai pensar agora rapidinho numa crença, numa frase ou numa coisa que você pensa que é certa, que é verdade para você. E que você sabe que aquilo ali move, às vezes, até o seu dia a dia.
tá? Igual, por exemplo, na nossa infância, o gordo é que era saudável. Isso era uma crença dos nossos pais. A pessoa magra aparentava doença, aparentava que não era uma pessoa saudável. Isso era uma crença dos nossos pais e que foram passadas pra gente. Tanto que quem vem pra gente com essas crenças, a gente tem que quebrá-las de imediato. Porque senão o processo não flui. A pessoa pode até desinchar, a pessoa pode começar a eliminar peso, mas vai chegar uma hora que o corpo vai barrar. Porque ele vai ficar contra o que está acontecendo. Ele não vai querer deixar liberar. Então, o primeiro passo para você ressignificar uma crença, para você mudar um hábito, né? Que a crença ela acaba sendo um hábito, é você identificar. Peraí, eu vou pensar, vou refletir, então a gente precisa ter um tempo pra gente. Às vezes, crenças, elas aparecem muito quando a gente tá conversando, aí você solta uma coisa assim, como se fosse aquela pura verdade, né? Isso é um lugar muito bom de você identificar, né? Então, a gente vai trabalhar uma crença aqui, que a gente falou muito durante a live, né, Silvia? É aquela da comida. Sim. Você lembra da crença? Que é a vilã, né? É a Exatamente, nós vamos. É a comida que é a vilã, é a comida que faz eu engordar, é a comida que tá me engordando. Eu tenho que diminuir o arroz, eu tenho que diminuir o pão, eu tenho que parar de comer pizza, porque é isso que tá me engordando. Então, todas essas crenças, elas estão ligadas nessa primeira, que é colocar a comida como vilã do seu processo de engorda, né? Do seu processo que você está engordando. Então, a Malena colocou uma aqui, ó. Na sua idade não é bom emagrecer. Teve uma pessoa, deixa eu só voltar aqui um minutinho. Teve uma pessoa que fez um comentário e ela falou que ela estava sendo muito elogiada. Eu só perdi o nome da pessoa agora, porque agora eu não consigo voltar aqui nos comentários. Ela disse que estava sendo muito elogiada quando ela estava muito gorda. A família estava elogiando ela muito. É aquela crença de achar que o gordo que é o saudável, né? Na minha idade, Malena, é maravilhoso emagrecer, porque eu estou mais jovem hoje do que eu estava há um ano atrás. Então, eu já ressignifiquei essa, entende? Agora, essa da comida ser vilã, Silvia, como que a gente pode ressignificar ela? Eu preciso da comida, né? Eu preciso alimentar meu corpo para ser saudável, né? Exatamente, é uma forma. Para que eu possa trabalhar, para que eu possa, né, viver meu dia a dia, para que eu possa ser saudável, né? É a comida que me mantém em pé todos os dias, que me mantém saudável, né? Ou tem aquela que você pode colocar assim: o meu corpo precisa de ser nutrido. Sim. E é na comida que eu alcanço a nutrição dele, né? A Luísa colocou uma aqui, ó. A comida é fonte de melhorias. Olha que maravilha você pensar que a comida é a fonte de melhorias. Gente, e é isso. Combustível, né? A comida é o nosso combustível, né? Sem ela eu não consigo viver. Meu corpo precisa da comida. Então, a gente consegue ressignificar uma única crença com várias crenças edificantes, crenças que vão melhorar a sua forma de ver o seu processo, não é isso? A outra também, Isabel, o eu sou gorda. Como que é? Essa é difícil, né? Essa é pior. A pessoa vira para você no primeiro dia do processo e fala assim: eu não consigo emagrecer porque eu sou gorda. Exato. Gente, eu comecei falando essa já ressignificada, né? Ninguém é gordo. A pessoa está gorda. Exato. Porque o nosso corpo, ele se cura sozinho. E a obesidade, ela é uma doença. A obesidade, ela inflama o nosso corpo. A obesidade, ela te provoca várias outras doenças. Então, a gente está gordo.
Se você está, quer dizer que você pode mudar. Então, no momento que eu reconheço que eu estou, é um processo, é uma É porque ninguém fase, ela diz que é passa. doente, né? Ninguém diz que é doente, Oi? né, Isabel? Ninguém diz que é doente. A Luísa pôs outra aqui, ó. Eu sou nutrida pelo alimento. Ótimo. Muito O bom. Souza, o João Silva, colocou assim: minha avó dizia, comer para viver e não viver para comer. Essa é maravilhosa. Eu como para viver, não vivo para comer. Ô, João, uma coisa que eu falo: os nossos avós, eles não eram gordos. Eu falo, É, eu tenho a minha sogra, ela tem os 70 e poucos anos dela, ela não é uma senhora gorda, justamente porque ela tem essa visão aí, ó, do comer para viver e não viver para comer. é, A fase da pessoa ver que o gordo, que é o bonito, isso e aquilo outro, que é o saudável, isso tem muito a ver com de 50 anos para cá, quando a mídia começou a divulgar aqueles salgadinhos, fast food, a é, alimentação tóxica que nós temos hoje inserida no nosso dia a dia, que a gente acaba desembalando muito mais do que descascando, é. é isso que veio junto. Sabe? Essa crença colocada pela mídia de que a pessoa precisava comer esses alimentos industrializados. E aí, para comer, ela precisa ter mais fome, e para ter mais fome, ela precisa ser uma pessoa gorda. Então, Exato. tudo puxa, uma coisa puxa a outra. E Então, a quando a própria gente indústria aprende. do emagrecimento faz com que as pessoas engordem, né? Que é contraditório, mas é uma triste realidade. Sim, eles colocam compostos para fazer você querer comer cada vez mais aquilo ali, né? O químico, o industrializado. A Cida, ela colocou aqui, ó, comer para viver. Muitos alimentos nos curam. Os alimentos, gente, eles são fontes de cura. E você consegue cura para tudo através da alimentação. É Com isso que certeza. é mais maravilhoso. Quando você aprende isso, você vê que o alimento é seu amigo. Ele vai te nutrir, e além de te nutrir, ele vai curar o seu corpo. Sim, Quando eu mudei a minha alimentação, Silvia, eu mudei a minha vida. Eu com mudei a minha certeza. vida. Hoje eu falo, por isso que eu falei brincando aqui, que eu sou mais jovem hoje do que eu era um ano atrás. Sim. Porque um ano atrás eu vivia de medicamentos para tudo, dor de cabeça, dor na coluna, dor de não sei mais aonde, É, tava tendo que tratar colesterol, tava tendo que tratar a glicose alterada, tudo isso com medicamento. E aí, quando eu comecei a mudar a minha alimentação, aos poucos eu já não via mais necessidade do medicamento na minha vida. é muito Entendeu? legal o que você está falando, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que dificilmente adoeço e dificilmente tomo remédio, né? Claro, existem ocasiões, determinadas coisas que você precisa realmente, né? Mas tem pessoas que têm costume de já ter aqueles quilos de remédio em casa, né? Então, geralmente, quando vem um vizinho, alguém me perguntar, ah, você tem tal remédio aí? Ou então alguém que vem me visitar aqui, fala, puxa vida, eu tenho chá que é bom para isso. Eu tomo chá disso. Olha, eu como isso, eu faço aquilo. Entendeu? Eu sei Hoje tal em dia eu também aconselho aos chás. Aconselho chá, aconselho uma combinação alimentar. Na minha cozinha eu tenho uma prateleira que ela é repleta de chás, de ervas, é, e ali eu encontro remédio para tudo, né? É a sua farmácia, né? Sim, sim. Então, Ai, ai. se a gente olha É para a muito natureza, bom. a gente tudo não precisa de mais nada, né? Então, a gente se envenena na realidade cada vez que a gente abre uma embalagem. Envenena, Sim, sim, mas a gente envenena a própria natureza também, né? Então, sim, claro, a gente gosta de determinadas coisas e tal, né? Mas tem que procurar saber que isso é uma coisa que você pode até comer esporadicamente, mas saber que o quanto mais natural a gente mais saudável a gente né?
Porque, afinal de contas, Exatamente. por que os nossos avós, nossos bisavós sempre foram soldados? Porque a alimentação era essa, gente. Né? Então, Era a alimentação mais saudável, né? Eles exato. saíam para a feira e não para o supermercado. Pois é. E além de gastar menos, né? É mais Exatamente, e gasta bem menos. exatamente. E olha só, eu ainda que adoro plantar, ainda adubo minhas plantas com as cascas e tudo mais, faço minha compostagem, olha que maravilha. É bom para a natureza e é bom para a sua vida, para a sua saúde. Silvia, hoje nós ensinamos o pessoal a ressignificar crenças, Sim, fazer com que crenças limitantes se tornem crenças edificantes. Assim, eles vão poder edificar a vida deles para um bem-estar muito maior, né? Para com uma certeza. vida muito mais saudável. Eu agradeço imensamente a sua participação com a gente aqui hoje. Foi maravilhoso esse bate-papo. A gente pôde trazer muito conhecimento bacana para quem estava presente e para quem vai assistir gravada depois. A gente só pede, gente, para deixar o comentário lá do que vocês acharam da live, É, o que veio, né, na mente de vocês na hora que você assistiu determinado trecho. Isso ajuda demais a gente a preparar as próximas lives. E isso é muito bom. E se achar pertinente, compartilhar essa live com outras pessoas, né, Silvia? Pra com certeza, gente divulgar mais o nosso trabalho. Foi um com prazer certeza. imenso ter todos vocês. E vou deixar a Silvia se despedir de vocês também. Gente, eu que agradeço, gratidão imensa, Isabel, pelo convite. Amei mesmo estar aqui. Me desculpem aí o mau jeito na entrada, gente. Mas é, foi muito bom estar aqui com vocês. Agradeço a participação de cada um e agradeço imensamente pelo convite. E gratidão, compartilhem e divulguem aí o nosso trabalho. E precisando, gente, pode chamar no direct meu, pode chamar no direct da Silvia. A Com gente certeza. trabalha com emagrecimento através de reprogramação mental. Nós temos resultados maravilhosos de pessoas que já passaram por nós, né, Silvia? E Sim, a gente tem, assim, no meu feed, eu tenho depoimento de uma pessoa, inclusive, que ela superou a compulsão dela por chocolate. Ela não era chocolatra, igual a Silvia falou que ela é, mas ela era dependente do chocolate. Então, quando ela batia a compulsão, ela sofria com isso e ela conseguiu superar essa compulsão através da reprogramação mental que foi feita nela. E a Cida tá lembrando aqui que amanhã eu estarei no perfil dela como convidada falando um pouquinho sobre comprometimento. Tudo na nossa vida é compromisso, né? sim. Principalmente quando o compromisso é com a gente mesmo. Obrigada, Malena. Obrigada a Obrigada. todos que estavam presentes. Que isso, Beth? Você está sempre nos acompanhando. Muito obrigada, tá? Obrigado mesmo pelo carinho de todos que passaram aqui, deram a sua contribuição, gente, porque sem os comentários de vocês, a live ela fica uma conversa entre eu e a Silvia, É né? verdade. Quando vocês colocam o comentário, se enriquece demais a live, demais. E os comentários do pós-live também é muito bom, porque a gente vai se preparando para uma próxima. Saber ali qual é a necessidade do nosso público. Hoje eu fiquei muito feliz que eu alcancei os meus 350 seguidores. Gratidão imensa a todos que me seguem, que dedicam um tempinho do seu dia para uma curtida, um comentário ali no meu perfil. Saibam que eu faço isso de coração, porque a minha missão hoje é transformar vidas, da mesma forma que a reprogramação transformou a minha. Gratidão imensa a todos vocês. Muito obrigada e boa noite. Silvia, Boa a noite. próxima vai ser no seu perfil, hein? Gratidão, gente. Fiquem com Deus.